Gente, olá. Mais uma vez eu estou aqui gravando previamente a nossa aula para que vocês tenham acesso a ela e possam tirar suas dúvidas no momento do plantão, que vai ser no horário específico da aula. E o tema da aula são relações operantes ou comportamento operante. Algumas pessoas na aula passada sobre comportamento respondente já se adiantaram, já fizeram algumas perguntas sobre respostas que são, na verdade, operantes. Então, a ideia é que agora a gente veja que respostas são essas, como essas respostas se constroem, são aprendidas, são fortalecidas, e por que é que esse tipo de comportamento é importante. Então, eu fiz essa apresentação com base em alguns slides que eu já tinha feito antes, mas também com base em slides feitos por essas outras pessoas que estão aqui descritas nesse primeiro slide. Então, fica aqui o agradecimento pelo trabalho que elas também fizeram previamente. Então, para falar de comportamento operante, a gente precisa retomar aquela definição de comportamento que a gente está usando desde a nossa primeira aula. Então, desde a nossa primeira aula, a gente tem falado de comportamento como uma relação entre eventos ambientais, que são chamados de estímulos, e que podem ser tanto antecedentes quanto subsequentes, tanto físicos quanto sociais, e tanto públicos quanto privados, e atividades do organismo, que a gente chama de respostas, e que podem ser tanto manifestas quanto encobertas. E aí essas relações entre os estímulos do ambiente, ou seja, os eventos do ambiente, e as respostas, ou seja, as ações do organismo, elas podem ser basicamente de dois tipos. Elas podem ser relações respondentes e elas podem ser relações operantes. Na nossa última aula, a gente falou de comportamento respondente. Na relação respondente, a gente tem uma relação de causa quase que invariável. A gente tem uma relação de causa na qual um estímulo elicia, ou seja, causa quase invariavelmente uma resposta. E aqui a gente tem o exemplo da contração da pupila. Então, a gente saiu de um lugar mais escuro para um lugar mais claro. Essa luz mais intensa vai eliciar, ou seja, vai causar uma resposta de contração da pupila. E aí o comportamento respondente ele está associado muito fortemente com a nossa filogênese, com aquele primeiro nível de seleção. O comportamento operante, por outro lado, ele tem um outro tipo de relação entre as respostas e o ambiente. No comportamento operante, então, a gente tem algum estímulo que é um antecedente, mas que a gente pode ver aqui no slide que não é uma seta. Então, a gente pode ver aqui no slide que é um traço e não uma seta, ou seja, esse estímulo não causa invariavelmente a resposta, portanto, ele não elicia essa resposta, mas essa resposta que não está relacionada nessa forma de eliciação com o estímulo antecedente, ela produz um estímulo subsequente. Ela produz um evento ambiental que é subsequente. Então, aqui nessa imagem, a gente tem alguns homens raspando um piso. Então, a gente poderia dizer que eles têm como estímulo antecedente o piso lá, do jeito que ele estava previamente. Eles têm como resposta passar essa lixa sobre o piso, e eles têm como estímulo subsequente esse piso que foi levantado, que foi raspado posteriormente. Então, a gente tem um estímulo antecedente, que não foi o estímulo antecedente que causou essa resposta. Ele é um estímulo que é condição para essa resposta, mas ele não causa ela. A gente mais para frente no semestre vai ver controle de estímulos e vai ver o que é que esse estímulo antecedente faz. A gente tem as respostas e essas respostas sim transformam o ambiente. Essas respostas sim produzem um estímulo subsequente, produzem uma consequência. E o Skinner, quando ele vai falar de comportamento, ele vai dizer que os homens agem sobre o mundo, aqui homens como humanidade, os seres humanos agem sobre o mundo, modificam esse mundo e são modificados, por sua vez, pelas consequências de sua ação. O que isso quer dizer? Que, quando a gente fala de comportamento operante, a gente está falando de uma ação dos seres vivos sobre o ambiente e dessa ação dos seres vivos sobre o ambiente se transforma e, uma vez que o ambiente se transforma, a possibilidade de o sujeito agir de forma parecida depois muda. É possível que esse sujeito passe a agir mais vezes de maneira parecida do que ele agia antes. Então, um comportamento operante é um comportamento que,
modifica o mundo e, uma vez que o mundo é modificado, se modifica por essa consequência, se modifica por essa alteração do mundo. Então, novamente, no comportamento operante, a gente tem uma relação na qual há estímulos antecedentes. Esses estímulos antecedem a resposta, mas não a causam invariavelmente, e essa resposta altera o ambiente, produzindo um estímulo consequente. SA quer dizer estímulo antecedente, SC quer dizer estímulo consequente, R quer dizer resposta. E aqui a gente tem a chave para o comportamento operante, que é essa setinha voltando aqui. A ideia do comportamento operante é que esse estímulo consequente, essa consequência aqui, ela retroage sobre a resposta. Ou seja, ela muda a probabilidade de ocorrência futura de respostas dessa mesma classe. Por que a gente fala respostas de uma mesma classe? Porque a gente vai dizer em análise do comportamento que cada resposta é única. Então, o que volta a acontecer não é a mesma resposta. É uma resposta provavelmente parecida com aquela. Então, uma resposta que faz parte da mesma classe. Faz parte da mesma classe porque se parece com aquela e porque provavelmente produz consequências parecidas, que seria a noção de uma classe funcional, uma classe que altera o ambiente de maneira parecida. Sendo assim, no comportamento operante, a gente tem um comportamento que produz efeito. Esse efeito pode retroagir sobre o organismo, alterando a probabilidade da ocorrência futura dessas respostas. Então, essa é a definição de operante. É um comportamento que produz um efeito no mundo e que pode ser alterado por esse efeito no mundo. Uma coisa que diferenciará o comportamento operante do comportamento respondente é que, a partir do comportamento operante, a gente pode ensinar novas respostas. Porque as respostas operantes elas não são eliciadas, elas não são causadas invariavelmente por um estímulo antecedente. Elas são emitidas. Então, é possível que a gente aprenda uma resposta nova a partir do condicionamento operante. Então, a partir da produção de consequências, a gente não só fortalece respostas prévias, mas a gente pode ter essas respostas sendo gradualmente alteradas para aprender respostas novas. A gente vai ver mais à frente nessa aula, e isso sob o conceito de modelagem. Então, aqui a gente tem uma questão. O choro de um bebê, ele é respondente ou operante? Vou esperar alguns segundos para vocês pensarem e depois eu passo adiante. Então, normalmente, a gente diria que o choro de uma criança é respondente. Pelo menos ele se origina como um respondente. Mas, eventualmente, a gente vai ficar em dúvida sobre se esse choro é respondente ou operante. Por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem o Calvin gritando a Alf, esfolei o meu joelho. Então, se a gente for excluir o esfolei o meu joelho, que claramente é uma resposta verbal bastante complexa, então seria operante, a gente ficasse com o ui, Alf, como grito, a gente poderia ficar em dúvida se isso é um respondente diante de uma determinada estimulação dolorosa. Ele está pegando na perna também, então pode ter machucado essa perna. Ou se isso pode ser um operante. E aí no próximo slide a gente vai ver o que acontece. Acontece alguma coisa, ele grita, Alf, esfolei o meu joelho. E pega na perna. Daí ele olha em volta, vê que nada acontece, anda até onde a mãe dele está e faz de novo. Alf, au, au. Então isso aqui, o que é que isso indica para a gente? Isso indica que essa é uma resposta provavelmente operante. Esse grito está muito mais sob controle de produzir a atenção da mãe, produzir alguma ação dessa mãe, do que sob controle da estimulação antecedente que teria eliciado a resposta de gritar. Então, é possível que ele já não gritasse com a dor, que ele fizesse outras coisas, mas ele grita porque o grito dele agora produz a atenção da mãe, produz o cuidado da mãe. Portanto, a gente diria que isso é uma resposta operante agora, porque a gente sabe que há uma consequência que mantém aquela resposta.
Isso já dá uma dica para a gente, para quando vocês forem analisar o comportamento de alguém ou de algum organismo, que a gente sempre precisa saber de que resposta a gente está falando, mas a gente precisa observar mais do que a resposta. A resposta sozinha, ela pode até nos dar dicas do que controla ela, mas a resposta sozinha não é suficiente. A gente precisa entender que variáveis controlam essa resposta para, no mínimo, entender se ela é operante ou respondente. E aí, daí em diante, a gente vai poder definir se ela é uma resposta operante mantida por quais consequências, se ela é uma resposta respondente eliciada por quais estímulos, etc, etc. Mas saber que estímulos estão controlando é importante para saber, no mínimo, se essa resposta é uma operante ou uma respondente. Aqui eu trouxe um quadro que tenta englobar tudo que seria comportamento operante. Então, para a gente falar de comportamento operante, a gente necessariamente tem que falar de estímulos que seguem respostas, ou seja, de estímulos subsequentes. Estímulos que acontecem depois da resposta. Então, tudo dentro do quadro preto envolve essa relação temporal, envolve essa relação de que o estímulo vem depois da resposta. Então, para falar de comportamento operante, a gente necessariamente fala de respostas e de estímulos que acontecem depois dessas respostas. Alguns desses estímulos dependem dessas respostas. Então, tudo que está dentro do vermelho são eventos que dependem da ocorrência da resposta. Quando um estímulo subsequente, um evento subsequente, dependeu da resposta, foi produzido pela resposta, a gente diz que esse evento subsequente é uma consequência. Então, a gente diz que alguns dos eventos subsequentes foram produzidos por aquela resposta. Alguns desses eventos que são subsequentes e que são consequências podem retroagir sobre a resposta. Então, tudo que está dentro do quadro verde são consequências ou eventos subsequentes que retroagem sobre a resposta, ou seja, que alteram a probabilidade da classe de respostas. E aí aqui a gente tem no quadrado azul, que seriam os reforçadores, que são consequências ou eventos subsequentes que aumentam a probabilidade da classe de resposta. E a gente tem no quadrado amarelo punidores, que são eventos que supostamente diminuem a probabilidade da classe de resposta. A gente vai ver porque eu estou usando o termo supostamente na próxima aula, quando a gente for discutir controle aversivo, porque há um debate na área sobre esse efeito da punição. Mas o que é importante a gente ter nesse quadro? Primeira coisa é que comportamento operante envolve eventos subsequentes. Segunda coisa é que alguns eventos que vão ser reforçadores ou punidores não necessariamente são consequências, não necessariamente foram produzidos por essa resposta. Porque existe uma coisa chamada comportamento supersticioso. A gente não vai conseguir abordar isso hoje, mas é a ideia de que que eventos subsequentes que não dependeram da resposta podem ainda assim controlar essa resposta. A gente pode ficar sob controle de algum evento que aconteceu depois das nossas respostas, mesmo que esse evento não tenha dependido da resposta. Mas o que é importante hoje é que a gente discuta os eventos subsequentes que são consequências, os eventos que dependeram das nossas respostas, ou seja, como a gente altera o ambiente, como essa alteração do ambiente retroage sobre nós, podendo aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade. Então, como a gente define um estímulo como reforçador? Um estímulo é classificado como reforçador pelo seu efeito. Um estímulo é reforçador quando, depois que essa resposta produziu esse estímulo, alterou esse ambiente, a forma de retroação desse estímulo é aumentar a probabilidade da resposta. Ou seja, em outro momento, diante desse estímulo antecedente, a probabilidade de ocorrência de determinada classe de resposta será maior. Então, reforçador é um estímulo subsequente, uma consequência, que retroage sobre a resposta de maneira a tornar ela mais provável. Posteriormente, diante de estímulos parecidos, essa resposta vai ocorrer de novo, vai ocorrer com maior probabilidade do que ela ocorreria antes de produzir essa consequência, antes de produzir esse evento subsequente.
Sendo assim, nos comportamos porque, no passado, comportar-se de maneira similar em determinado contexto foi seguido por determinadas consequências. Então, se a gente voltasse lá para o quadrinho do Calvin, Calvin grita e pega no joelho após se machucar, porque no passado, gritar e pegar no joelho após se machucar produziu determinada consequência, qual seja a atenção da mãe. Produziu a mãe olhando para ele, produziu a mãe direcionando a atenção dela para ele. Então, por que a gente está, por que está dando ênfase aqui em no passado foi seguido? Que a gente discutiu na aula sobre seleção por consequências que propósitos, intenções, etc., não são explicativos. Então, dizer que o Calvin grita, chora, etc., porque quer produzir a consequência a atenção da mãe, não é exatamente explicativo. Descreve mais ou menos uma motivação, mas a gente precisa recorrer a essa história. Foi provavelmente na história passada dele gritar, foi seguido de atenção. Então, por isso que ele grita e por isso a gente pode até dizer que ele tem esse propósito, mas o propósito em si mesmo não explica. O que explica é a história de reforçamento dele. A história de, diante da presença da mãe, gritar foi seguido com a atenção. Aqui a gente tem um outro exemplo. Então a gente tem a Lucy do Peanuts falando: Snoopy, esta tem sido uma semana horrível para mim. O que se pode fazer quando tudo dá errado? E aí o Snoopy vai lá e dá um beijinho nela e aparece um coraçãozinho. E ela diz: isso é um bom conselho. A gente só pode dizer que o beijinho do Snoopy é reforçador se a gente observar depois que, diante do Snoopy, ela começa de novo a reclamar da vida dela e produz essa consequência. Então a gente só pode dizer que é reforçador se a gente observar essa alteração na probabilidade. Se a gente observar que a probabilidade mudou depois que essa consequência foi produzida por essa resposta, por essas respostas. Ok, então a gente definiu o comportamento operante, agora a gente vai chegar no condicionamento operante. O que é condicionamento operante? O Skinner, no Ciência e Comportamento Humano, vai dizer que o fortalecimento do comportamento que resulta do reforço será adequadamente chamado de condicionamento, ou seja, o fortalecimento dessa resposta após a produção do reforço vai ser chamado de condicionamento. No condicionamento operante, fortalecemos um operante no sentido de tornar a resposta mais provável ou, de fato, mais frequente. Então, em geral, quando a gente fala de comportamento operante, a gente vai falar de probabilidade ou de força, relacionando isso à frequência. Então, quanto mais frequente é um comportamento, mais provável a gente diz que ele é. A mudança na frequência constitui o processo de condicionamento operante. Então, o sujeito emite uma resposta, produz uma consequência. Se, dada a produção dessa consequência, a emissão dessa resposta se torna mais provável, se torna mais frequente, a gente diz que houve reforçamento, então a gente diz que houve condicionamento operante. A gente diz que se fortaleceu uma resposta. Então, no exemplo anterior, se a gente observar a Lucy falando com o Snoopy novamente, ou reclamando do dia dela novamente com ele, a gente vai dizer que o beijinho do Snoopy foi reforçador e que ela está condicionada agora a emitir essas respostas diante daquele contexto que é a presença do cachorro. Então, como a gente disse, a probabilidade ela é inferida principalmente da frequência do comportamento. Então, como eu sei que alguém é muito interessado por música? Se a pessoa emite muitas respostas de comprar disco, de baixar música, de falar sobre música, de tocar música, de ir a shows musicais, de ir a concertos de música clássica, de ir a óperas, a gente diz que ele é muito interessado por música, porque é muito provável que ele emita respostas relacionadas com música. Como eu digo que alguém é fã de fotografia, você veja essa pessoa tirando muitas fotos, comprando livros de fotografia, indo a exposições de fotografia, procurando fotografias no Google Imagens, procurando fotografias no Instagram, procurando fotografias no Tumblr, procurando fotografias no Facebook.
entrando em contato com fotógrafos interessantes, falando a respeito de fotografia, eu digo que essa pessoa é fã de fotografia porque é muito provável que ela emita respostas em relação aos estímulos que a gente chama de fotografias. Como eu digo que alguém é depressivo? Porque algumas respostas são muito prováveis, por exemplo, respostas de autodepreciação, respostas de choro, respostas de autodescrição como triste, respostas de resposta de evitar determinados contatos, e são respostas que são muito prováveis. Outras respostas são pouco prováveis, respostas de socialização, respostas de autodescrição positiva são pouco prováveis quando a gente diz que alguém é depressivo. Então, falar em depressão é um termo sucinto para falar de probabilidade de vários tipos de resposta. E não engloba todas elas, né? Algumas delas não vão ser, as pessoas não são resumidas a esses rótulos. Então, diferente do que acontece no comportamento respondente, em que há probabilidade, lembra quando a gente falou de probabilidade condicional? A gente fala de uma probabilidade de quase 100% versus uma probabilidade de quase 0%. No caso do comportamento operante, a gente não assume essa probabilidade de tudo ou nada, essa probabilidade de causa e efeito. E Skinner vai dizer que há uma grande vantagem em supor que, em vez disso, ou seja, em vez de uma descrição tudo ou nada, a probabilidade de ocorrência de uma resposta varie continuamente ao longo de extremos tudo ou nada. Ou seja, no caso do comportamento operante, a gente não está falando de uma probabilidade de ou é 100% ou é 0%. É uma probabilidade que varia nesse contínuo, que pode ir do 0 ao 100%, mas pode estar no meio desse processo. Então, poderemos assim, quando a gente fala dessa variação da probabilidade continuamente, lidar com variáveis que, diversamente do estímulo eliciador, não causam a ocorrência de determinado comportamento, mas simplesmente tornam essa ocorrência mais provável. Então, determinadas consequências tornam a probabilidade tornam a chance disso acontecer mais provável, mas não quer dizer que elas tornam 100% das vezes mais provável, que vai acontecer sempre. Inclusive, porque, como eu falei, a gente vai ver mais para frente que existe um papel do contexto, existe um papel dos estímulos antecedentes aí. A consequência não tem esse poder como o estímulo eliciador tem de causar invariavelmente. Então, a gente disse que o reforço ele tem como efeito aumentar a frequência da resposta que ele seguiu, aumentar a probabilidade da resposta que ele seguiu. Mas o reforço também tem um outro efeito sobre a variabilidade. Então, Moreira e Medeiros, eles trazem um gráfico dos ratinhos lá após um procedimento de reforçamento. Antes e após, na verdade. Então, as barras pretas dizem como era o comportamento do rato antes do processo de reforçamento da pressão à barra com alimento. E as barras brancas dizem como ficou o comportamento do rato depois do reforçamento da resposta de pressão à barra. Então, antes, a resposta de pressão à barra ela era bem infrequente. Pensando que a gente tem uma escala que vai de 10 em 10, ele está bem abaixo do 10. Então, digamos que ele tivesse emitido isso menos de 5 vezes antes de ser treinado. E após o reforçamento, mais de 50 vezes, ele emite a resposta de pressão à barra. A resposta de tocar na barra também era infrequente, mas um pouco mais frequente que a pressão à barra. E agora ela é um pouco mais frequente, mas bem mais infrequente do que a pressão à barra. A pressão à barra realmente dominou o repertório desse rato. A resposta de se limpar, ela era bastante frequente. O rato emitia respostas de se limpar numa ordem de mais ou menos 20 vezes. E agora ele emite muito menos do que a pressão à barra. A pressão à barra tomou o lugar como resposta mais frequente. A resposta de levantar-se era pouco frequente, mas era mais frequente que a pressão à barra também, e se tornou bem pouco frequente. E agora a resposta de farejar, que era a mais frequente, agora ela se tornou menos frequente e ela também é uma das que se tornou menos frequente do que pressão à barra. Então, à medida que se fortalece uma resposta por reforçamento, outras respostas que competiriam com essa vão se tornar menos prováveis. Então, se o rato
tem que pressionar a barra para produzir alimento, para produzir reforçamento. Outras respostas que ele poderia emitir se tornam menos prováveis porque elas competiriam com a resposta de pressão à barra. Elas se tornariam menos prováveis do que a resposta de pressão à barra. Ou ele pressiona a barra, ou ele se limpa. Ou ele pressiona a barra, ou ele se levanta. Ou ele pressiona a barra, ou ele se fareja. Portanto, pressionar muito a barra impede que ele se limpe, se levante e fareje. Não impede que ele toque a barra, mas ele pode, tocando a barra uma única vez, conseguir pressioná-la várias vezes. Portanto, pressionar a barra se torna muito mais frequente do que só tocar nela. Ok, mas a gente falou agora de ensinar essa resposta nova, né, de pressão à barra. Mas como a gente ensina um comportamento novo? A gente também falou que, diferente do comportamento respondente, no operante a gente aprende respostas novas. Mas como se ensina comportamento novo? A gente falou nas primeiras aulas que um dos aspectos definidores da análise do comportamento é que é uma abordagem determinista, ou seja, que é uma abordagem que não assume que os estímulos e as respostas ocorrem de maneiras aleatórias, ou seja, que o comportamento é possível de ser explicado. Uma vez que a gente considera que o comportamento é um objeto de estudo que é determinado, ou seja, que não é aleatório, que não surge do nada, há lugar para originalidade ou não? Então, eu vou dar algum tempo mais uma vez para vocês pensarem nessa pergunta. Como eu não vou ter acesso à resposta de vocês, já que isso vai estar gravado, vocês pensam sobre isso, a gente pode discutir depois se vocês ficarem com dúvida. Então, a gente diz que sim, há lugar para falar de originalidade, novidade, variabilidade na análise do comportamento. Primeiro, porque variabilidade é um aspecto inerente do modelo de causalidade de seleção por consequências. A gente discutiu seleção por consequências desde o início do semestre, mas especialmente quando a gente falou do texto do Skinner. Então, nos 3 níveis de seleção, há variedade. É necessário que haja variedade para que o ambiente possa ter o seu papel de seleção. Portanto, já é parte inerente do nosso modelo de explicação que há, sim, espaço para originalidade, novidade e variabilidade. Na filogênese, variam expressões do fenótipo, expressões fenotípicas que são de genes, e elas são selecionadas por contingências de sobrevivência e de reprodução. No condicionamento operante, variam respostas, e elas são selecionadas pelas contingências de reforçamento, e na cultura, variam práticas culturais, e elas são selecionadas por contingências sociais. Se não houvesse originalidade, novidade e variabilidade, não haveria por que o ambiente selecionar parte dessas variedades, originalidades e novidades. O ambiente só pode ter um papel de seleção porque há variação. Mas, quando a gente fala de comportamento novo, se a gente está dizendo, então, que é inerente ao modelo, e se a gente já disse antes que cada resposta é uma instância única, qual é o espaço para falar de novidade? Quando a gente fala de novidade? A gente vai falar de novidade ou originalidade como uma propriedade comparativa. Só existe originalidade de alguma coisa em relação a outra. A originalidade não é uma propriedade descritiva. Ela existe para comparar uma coisa com outra. A gente pode pensar em algo novo em relação a quê? Em relação à história de vida do indivíduo, em relação à história de uma comunidade, de uma cultura, ou em relação à história de toda a humanidade. E aqui a gente tem 3 quadros do Picasso em 3 momentos diferentes. A gente pode dizer que eles são originais em relação à história dele, porque a gente vê que eles são bastante distintos entre si. A forma deles é bastante diferente entre si, ainda que haja traços em comum. Então, há formas triangulares, há formas mais retas, etc., nos 3 quadros. Ainda assim, eles são bastante distintos entre si, usam de técnicas e de estéticas bastante diferentes. Então, eles são originais em comparação um ao outro, porque tem aspectos que diferenciam na história desse indivíduo, que é o Picasso.
O Picasso, enquanto um pintor, é um pintor original em relação à comunidade e cultura. Ele, junto com outras pessoas, fundou um movimento que é original, que se chama cubismo, que é diferente de outros movimentos de vanguarda que existiram naquele momento e que é diferente da arte como ela vinha sendo produzida antes dos movimentos de vanguarda. Então, a gente também pode considerar essas obras originais, não mais só uma em relação à outra, mas também elas em relação à história da pintura na humanidade, a história da pintura na Europa, ou a história da pintura como ela vinha sendo construída. E além disso, além de serem relacionados a uma comunidade, ou a comunidade de pintores, ou a comunidade europeia, ela também está relacionada com a história da humanidade como um todo, com a história como nós produzimos figuras ao longo da nossa história como um todo. Então a gente pode dizer que o Picasso era alguém original nos três tipos de originalidade. Ele era original em relação a si mesmo, ele era original em relação à cultura na qual ele estava inserido, e ele era original em relação à humanidade como um todo, porque ele produziu coisas que eram diferentes, que comparadas com outras a gente via diferenças entre si. E o que é comportamento novo? De acordo com Sherhan Chase, comportamento novo envolve instâncias nas quais o contexto, a topografia da resposta ou consequências variam e a variação observada é considerada importante, ou seja, nas quais ou o antecedente mudou, ou a resposta mudou, ou a consequência mudou, de forma considerada importante, de forma considerada relevante, de forma que possa ser comparada com uma outra instância anterior. Então, isso depende que a gente consiga observar o comportamento do sujeito e que a gente tenha, em algum nível, acesso à história daquele sujeito. Se é uma propriedade comparativa, a gente tem que saber com o que a gente vai estar comparando. A gente vai ter que saber com qual contexto, com quais respostas e com quais consequências a gente vai estar comparando essa instância que a gente está observando no momento para chamar ela de nova ou de original. Então, comportamento novo envolve uma relação nova. Pode ser uma resposta nunca emitida, pode ser uma resposta conhecida diante de estímulos novos, e podem ser novas consequências seguindo uma resposta conhecida ou não. Então, por exemplo, se uma criança aprende a lavar a louça para produzir dinheiro dos pais, e agora ela lava a louça não mais para produzir dinheiro dos pais, mas para produzir louça limpa, ou seja, a consequência que está mantendo agora não é mais a consequência dinheiro, a gente vai dizer que isso é um comportamento novo. Se uma criança aprende a pedir educadamente diante dos pais, e agora ela emite essa resposta de pedir educadamente diante da professora, a gente vai dizer que isso é uma relação nova, que isso é um comportamento novo, porque está diante de um contexto novo, está diante de estímulos antecedentes novos. E se uma criança aprende uma resposta completamente nova, essas respostas que eu mencionei antes, quando elas começam a ser emitidas, né? A resposta de lavar a louça, a resposta de pedir educadamente, quando elas começam a ser emitidas, são respostas que não foram emitidas antes, a gente também fala de comportamento novo. E aqui agora, a gente vai focar na aprendizagem de respostas novas, já que é isso que diferencia o comportamento operante do comportamento respondente. Que a gente agora não aprende mais só a responder de forma igual diante de estímulos novos, mas que a gente também pode aprender respostas novas. Uma forma de aprender respostas novas baseadas no reforçamento delas, é a modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é um procedimento e é um processo. Procedimento significa que é uma coisa que a gente pode fazer para ensinar um comportamento. E processo significa que há uma mudança fidedigna que a gente observa nesse comportamento a partir desse procedimento, que ela envolve a modificação gradual de uma propriedade do responder pelo reforçamento diferencial, ou seja, reforço algumas coisas, não reforço outras coisas, de aproximações sucessivas, ou seja, de uma resposta final, ou seja, a gente vai reforçar algumas coisas e não vai reforçar outras em direção a uma resposta final, em direção a um repertório final. E como é que o Skinner fala de modelagem?
O Skinner vai dizer que o condicionamento operante modela um comportamento como o escultor modela a argila. Ainda que algumas vezes o escultor pareça ter produzido um objeto inteiramente novo, é sempre possível seguir o processo retroativamente até a massa original indiferenciada e fazer que os estágios sucessivos, através dos quais retornamos a essa condição, sejam tão pequenos quanto quisermos. Em nenhum ponto emerge algo que seja muito diferente do que o precedeu. O produto final parece ter uma especial unidade ou integridade de planejamento, mas não se pode encontrar o ponto em que ela repentinamente apareça. No mesmo sentido, um operante não é algo que surja totalmente desenvolvido no comportamento do organismo. É o resultado de um contínuo processo de modelagem. Ou seja, o surgimento de uma resposta nova não é uma coisa abrupta, não é uma coisa que surge do nada. É uma coisa que surge a partir de um repertório indiferenciado que a gente tem e que, a partir da produção de determinadas consequências, a gente vai se aproximando mais e mais de uma resposta final, como se fosse esculpir algo na argila. A argila começa como uma massa informe e o escultor vai gradualmente construindo o produto final. E aí esse produto final vai, se a gente fosse voltando passo a passo, a gente veria quais foram as etapas necessárias para chegar naquele processo. Na modelagem é a mesma coisa. Para a gente chegar numa resposta complexa, numa resposta difícil, a gente começa do que o sujeito já apresenta, de respostas que já são presentes no repertório dele, e a gente vai construindo gradualmente pelo reforçamento até chegar nessa resposta final que é mais complexa, que é mais difícil. O exemplo que o Skinner vai dar é ensinar um pombo a bicar uma chave. Então, o pombo tem algumas respostas que facilitam que ele bique a chave. Então, o pombo já estica a cabeça, etc. Mas a gente quer que ele bique especialmente um lugar específico daquela caixa, não é qualquer lugar da caixa. Então, a gente pode começar reforçando o pombo com alimento sempre que ele se volta em direção ao ponto que a gente quer que ele bique. Então, ele se virou um pouquinho naquela direção, a gente reforça ele com alimento. Virou um pouquinho naquela direção, a gente reforça ele com alimento. Depois, que isso já se estabeleceu, já está forte, a gente pode parar de reforçar isso e passar a reforçar agora quando ele olha diretamente para o ponto. Quando ele encara diretamente o lugar que a gente quer que ele pique. Porque agora a gente vai colocar um pouco mais de precisão na resposta dele. Começa como qualquer resposta na direção, depois passa a ser uma resposta que se direcione diretamente para aquele ponto da caixa. Depois a gente vai aproximando gradualmente a resposta de bicar. Então, ele não só olhar para o ponto, mas esticar um pouco a cabeça na direção do ponto. Não só olhar para o ponto, depois que ele já está se esticando em direção ao ponto, não só se esticar em direção ao ponto, mas encostar no ponto. E, por fim, a gente vai reforçar ele só quando ele bicar o ponto. E aí, quando ele bicar o ponto, quando ele passar a bicar o ponto e for reforçado com essa resposta, e não for mais reforçado com as respostas intermediárias, ele vai passar a emitir essa resposta em altíssima frequência e vai passar a produzir o alimento pela própria responder dele, que é bicar o ponto que a gente queria que ele bicasse desde o início. A ideia de modelagem é muito utilizada nos experimentos para instalar uma resposta que às vezes pode ser muito difícil para um sujeito experimental. E também ela é muito utilizada para ensinar comportamentos novos para sujeitos que estão em desenvolvimento ou que têm algum tipo de dificuldade com aquele repertório. Então, um exemplo que eu acho interessante, que é do cotidiano, é ensinar um bebê a usar talheres. Então, em geral, o bebê começa recebendo a comida na boca e depois os pais vão ensinar ele a comer com as mãos e depois vão ensinar ele a comer com talheres. Então, vamos pensar que o reforçador aqui, já que o alimento ele receberia de qualquer forma, ninguém vai deixar o filho passando fome se ele não souber usar alimentos. Então, o alimento não vai ser utilizado especificamente para ensinar esse repertório, mas a gente vai usar como reforçador a aprovação dos pais. Então, os pais batem palma, os pais riem, falam isso mesmo, filho, elogiam, fazem alguma coisa, fazem festa quando o bebê faz algumas coisas e isso vai ser o reforçador para ajudar ele a usar os talheres. Primeiro, os pais vão aprovar sempre que ele se volta em direção à colher. Então, ele olhou para a colher, passou a mão sobre a colher, encostou na colher, os pais vão reforçar. Isso mesmo, filho, é a colher, olha para cá, etc. Depois, os pais podem dar aprovação para ele
só quando ele pega na colher. Então, ele não basta ele encostar na colher, olhar para a colher, passar a mão próxima à colher. Ele vai ter que pegar a colher, segurar a colher. Depois, eles podem reforçar quando a criança pega a colher numa posição que seja num ângulo suficiente para que ele consiga levar ela até a boca, mas ainda sem levar ela até a boca. Depois eles vão reforçar só quando ele começar a levar essa colher até a boca, mesmo que ele desequilibre, derrame, mesmo que ele suje a bochecha, como esse bebê aqui se sujou inteiro, mesmo que ele derrame no babador dele ou na mesinha dele, etc. Por fim, ele vai poder efetivamente comer com a colher. Então, ele vai levar a colher até a boca e vai se sujar menos, vai conseguir levar o alimento até a boca e comer, e aí os pais vão poder fazer festa com isso. Depois vai ser possível que só não se sujar, só levar o alimento até a boca se torne reforçador. Ninguém vai ficar fazendo festa para o filho a vida inteira, depois ele vai crescer um pouco, vai se tornar uma criança mais velha. Depois é possível que os pais ensinem essa criança a comer com uma colher mais precisa, uma colher que ele não consegue levar à boca com aquele ângulozinho que é mais fácil para o bebê, que é só trazer a mão até a boca, ou seja, uma colher como a que a gente viu anteriormente, que de lado ele já consegue se servir. Ele vai poder se servir direcionando a colher de frente para a própria boca. E depois ele vai poder aprender a usar, da mesma forma, ele vai poder aprender a usar um garfo, vai poder aprender a usar garfo e faca, e assim sucessivamente. Então, uma vez que a gente falou de como se aprende uma resposta nova, então a gente pode retomar aqui. Então, reforçamento é o fortalecimento de uma resposta pela produção de uma consequência. Então, a gente se comporta, altera o mundo, essa alteração no mundo aumenta a probabilidade da gente responder da mesma forma. Faz com que a gente responda com maior frequência. A partir do reforçamento, a gente pode ensinar respostas novas, que foi o que a gente aprendeu agora, que é a modelagem. Uma vez que a gente aprendeu uma resposta nova, ela vai ser emitida em alta frequência. Então, aqui a gente vai ter um exemplo para começar a falar de extinção operante. A gente tem aqui como antecedente o programa do Datena, como resposta mudar de canal e como consequência produzir friends. Aqui a gente pode pensar tanto em reforçamento positivo quanto em reforçamento negativo. Pode ser que a gente quer evitar ver o Datena, pode ser que a gente quer assistir Friends. Pode ser que na nossa história Friends é um reforçador positivo, ou pode ser que na nossa história Datena é um reforçador negativo. Não importa. O que importa é que a gente emite uma resposta que produz como consequência essa mudança de canal. Mas vamos dizer que agora o controle parou de funcionar. Então, apertar o botão para mudar de canal, não mais, como consequência, mudar de canal efetivamente. A gente não consegue mudar de canal apertando o botão. Então, a gente vai emitir essa resposta uma diversidade de vezes. E depois, a gente vai parar de emitir essa resposta. Esse processo inteiro, esse processo que envolveu a quebra da relação entre resposta e consequência e o aumento da frequência da resposta, seguido por o sujeito parar de emitir aquela resposta, a gente chama de extinção operante. Então, uma vez que houve o condicionamento operante, ou seja, que essa resposta se tornou muito provável, e que agora a gente vai quebrar essa relação da resposta com a consequência, essa quebra da relação e essa quebra do condicionamento, ou seja, essa diminuição da frequência da resposta, vão ser chamadas de extinção. Quais são as características da extinção? Primeira coisa, tem que ter havido essa relação entre resposta e reforço, ou seja, no exemplo anterior, tem que ter havido essa relação entre apertar o botão do controle remoto e produzir a consequência friends. Depois tem que haver a quebra dessa relação, ou seja, não mais agora essa resposta de apertar o botão do controle vai produzir a consequência friends. E por fim, vai haver alteração do responder como produto dessa ruptura. Então, são aquelas alterações que eu falei antes. Aumenta a frequência da resposta e depois essa resposta para de ocorrer. Então, Skinner vai dizer que, naquilo que é chamado de extinção operante, uma resposta torna-se cada vez menos frequente quando o reforçamento não mais acontece. A extinção é um modo efetivo de remover o operante do repertório de um organismo, ou seja, uma vez que deixa de haver o reforçamento, em algum momento para de ocorrer a resposta que foi reforçada. Aquela frequência
não necessariamente para de ocorrer, mas volta ao nível operante. Volta a ocorrer numa frequência prévia a como ela ocorria antes do reforçamento acontecer. Primeira mudança na taxa do responder. Há um aumento inicial da taxa de respostas que vai diminuir gradualmente de forma irregular. Então, provavelmente, a primeira vez que você tentou mudar de canal, tentou tirar do Datena, tentou colocar em Friends, e não conseguiu, você vai apertar de novo, várias vezes, tentando mudar de canal. E depois isso vai começar a diminuir de maneira irregular. Então, você vai apertar, parar, até parar efetivamente. Segunda coisa que acontece no responder é mudança na topografia e na magnitude. Topografia tem a ver com a forma, magnitude tem a ver com a força. Então você vai apertar com a mão direita, depois com a mão esquerda, depois você vai apertar com o dedão, com o dedo médio, com o dedo do pé, sei lá, com o queixo, com o cotovelo. E também você vai apertar com muita força, vai alternar o botão, vai tentar várias coisas para mudar de canal, antes de parar de responder efetivamente. Terceira coisa são efeitos emocionais. Então, você vai xingar o controle, vai xingar a televisão, talvez taque o controle na parede, talvez bata com o controle no sofá, várias coisas que são decorrentes dos efeitos emocionais da extinção. O que quer dizer que a extinção causa incômodo, que a extinção causa aversividade nesse sentido de causar incômodo. Moreira e Medeiros, eles trazem duas figuras. Uma figura que seria a frequência simples, ou seja, o que aumenta e o que diminui, e uma figura que seria a frequência acumulada. Em geral, na análise do comportamento, a gente usa o gráfico de frequência acumulada. No gráfico de frequência acumulada, nunca abaixa. Quando sobe, por exemplo, aqui, nesse eixo aqui, significa que a resposta está em alta frequência. Quando abaixa, fica em horizontal, que significa que a resposta está em baixa frequência. Alta frequência, baixa frequência, alta frequência, baixa frequência, alta frequência, baixa frequência. Aqui a gente pode ver um processo de extinção no qual, no início, o sujeito aumenta muito a taxa de respostas. Nesse primeiro momento, agora eu vou passar um verde. Nesse primeiro momento, há um aumento da taxa de respostas. Depois começa essa alteração irregular, aumenta, diminui. E depois as pausas se tornam maiores até que, efetivamente, o comportamento volte ao nível operante e volte a ocorrer em baixa frequência. Aqui nessa frequência simples seria o mesmo processo. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, até voltar ao nível próximo a zero aqui no final. Nesse gráfico a gente vai ver aqueles três processos que a gente viu antes. Então a gente tem primeiro o início da extinção. Quando se inicia a extinção, então, tem um aumento na frequência de respostas. Depois que eu começo a ver esse aumento na frequência de respostas, a gente vai começar a observar mudanças na topografia e na magnitude que levam a essa alteração aqui irregular. Então, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. Depois dessas mudanças na topografia e na magnitude, desses efeitos emocionais, de frustração, de raiva, etc., a gente vai ter pausas cada vez mais longas no responder. Então, aqui, tá vendo? A pausa ficou maior, tem algumas respostas, mas já tem outra pausa maior de novo. Tem algumas respostas, já tem outra pausa enorme de novo. E, por fim, a gente vai ver que há um declínio irregular das respostas. Então, aqui, mesmo que elas ainda estejam frequentes, elas estão se alterando nesse primeiro quadrado azul. Nesse segundo quadrado azul, elas estão, ainda que ainda aconteçam, elas estão cada vez menos frequentes, as pausas são maiores do que a frequência das respostas. E, por fim, há o retorno ao nível operante. Então, as respostas voltam a uma ocorrência próxima a zero. Normalmente, a gente não vai dizer que era zero exatamente, porque antes de ser reforçado, o sujeito precisou emitir aquela resposta alguma vez. Então, a gente vai dizer que provavelmente pode acontecer, eventualmente, aquela resposta reaparecer. O que é que afeta a resistência e extinção? Ou seja, o que é que afeta o tempo para que aquela curva ali aconteça? O que é que vai fazer com que algumas pessoas voltem ao nível operante antes de outras e outras pessoas insistam mais ou tenham respostas emocionais com maior intensidade ou menor intensidade antes de parar de responder? Então, o número de respostas reforçadas, se a gente teve mais respostas reforçadas, a gente vai ter maior resistência à extinção. O critério para apresentação do reforço, ou seja, se esse reforço foi contínuo,
ou seja, toda vez que a gente respondia, a gente produzia, a extinção vai ser mais rápida do que se a gente respondia, às vezes era reforçado, às vezes não. A gente vai ver isso quando falar de esquema de reforçamento, vai ver isso melhor. As experiências anteriores de extinção, então, se eu passei por experiências de extinção antes, eu vou ter maior facilidade de... Minhas respostas vão entrar em extinção com maior facilidade. Se eu tive respostas que passaram por extinção em menor frequência, vai ter maior dificuldade delas entrarem em extinção. Então, digamos, uma pessoa que ao longo da história dela, ela, não sei, já nos relacionamentos dela, os parceiros dela às vezes reforçaram, às vezes não, etc. Mas ela teve vários relacionamentos nos quais houve esse processo de extinção e de término. Provavelmente nos términos mais posteriores dela, ela vai ter maior facilidade em lidar do que uma que namorou a vida inteira com uma única pessoa e acabou de tá passando agora por um processo de extinção. Porque ela acabou de perder um reforçamento numa história na qual esse reforçamento foi constante. Esse reforçamento ela não passou por processos de extinção na história com aquele sujeito. Que é diferente do reforçamento intermitente. No reforçamento intermitente, o sujeito era reforçado, mas não era sempre reforçado. Quando houve extinções em outros momentos, significa que ele parou de ser reforçado em outros momentos e que, portanto, isso facilitou o processo de extinção atualmente. E uma outra variável que altera a resistência à extinção é o custo da resposta. Se é mais custoso, entra em extinção mais rápido. Então, no exemplo do controle, provavelmente apertar o botão do controle entra em extinção, demora mais a entrar em extinção do que levantar e ir até a televisão mudar de canal. Provavelmente, se o botão lá da televisão que muda o canal também parasse de funcionar, entraria mais rápido em extinção, você tentaria menos mudar de canal do que tentar mudar de canal no controle, que custa muito menos. Isso porque ainda mudar de canal na televisão é ainda é menos custoso do que muita coisa. Tem muitas coisas muito mais custosas do que essa. Mas se a gente for pensar uma pessoa que para produzir um objeto, né, para construir um objeto, ela tem que emitir uma resposta de baixa magnitude, então ela faz um rabisco e produz aquele objeto, ela vai entrar em extinção, vai demorar mais a extinguir essa resposta do que uma pessoa que tem que emitir uma série de respostas complexas, etc. Assim como na extinção respondente pode haver recuperação espontânea, na extinção operante também. Então, após o progresso da extinção, a resposta pode temporariamente aparecer, mesmo sem ser reforçada novamente, mesmo sem retomar o reforçamento. Essa recuperação espontânea, essa recuperação que é temporária, que acontece eventualmente, ela é chamada de recuperação espontânea. Não se sabe exatamente por que ela acontece, mas talvez tenha a ver também com essa resistência maior ou menor à extinção. Então, mesmo tendo passado por um processo de extinção, essa resposta pode voltar a ocorrer, mesmo que ela não vá ser reforçada naquele momento que ela voltou a ocorrer. Então, a gente falou até agora do que é reforçamento, do que é condicionamento operante, do que é extinção operante. Então, agora a gente pode passar a falar de tipos de reforçadores. Há três tipos de reforçadores. Três tipos de classificação de reforçadores. Uma classificação tem a ver com a origem dessa função reforçadora. Uma outra classificação tem a ver com as condições da produção das consequências. E uma terceira classificação tem a ver com a alteração ambiental. Falando de origem da função, ou seja, de o que é que tornou aquele estímulo reforçador, a gente tem os reforçadores primários ou incondicionados. Reforçadores primários ou incondicionados são aqueles que foram selecionados na história da espécie. Então, a gente é sensível àquelas coisas porque aquelas coisas garantiram a sobrevivência da nossa espécie. Então, um local adequado para dormir, alimento, água, estimulação sexual, são reforçadores naturais, reforçadores primários, reforçadores incondicionados.
A gente não precisou de uma história para que eles se tornassem reforçadores da nossa resposta. E aí o valor reforçador, no caso dos reforçadores primários ou incondicionados, desses reforçadores que são estabelecidos na nossa história filogenética, o valor reforçador deles depende do estado de privação. Então, a água é reforçador se eu estou privado de água. Alimento é reforçador se eu estou privado de alimento. Contato sexual é reforçador se eu estou privado de contato sexual. E assim sucessivamente. Não depende de uma história de aprendizagem para se tornarem reforçadores. Então, eu vou emitir respostas que produzem água, independente da minha história de aprendizagem. A água vai ser, o líquido vai ser reforçador para mim, independente da minha história pessoal. Depende da minha história enquanto espécie. Claro que, à medida que a gente cresce, à medida que a gente avança, coisas que seriam reforçadores filogeneticamente podem perder seu valor para outras que se tornaram mais reforçadores. Então, tem gente que não bebe água, mas bebe muito café, bebe muito outros líquidos. Porque não gosta de beber água, porque outras coisas têm sabor, e sabor também tem a ver com reforçamento. Mas, em geral, líquidos vão ser reforçadores por uma questão filogenética, por uma necessidade de sobrevivência. Ainda sobre a função, um outro tipo de reforçador são os reforçadores condicionados. Os reforçadores condicionados são aqueles que dependem da história de aprendizagem. Então, aqui temos o exemplo de uma passagem de avião, de dinheiro e do logo do McDonald's. Esses estímulos só se tornam reforçadores porque eles foram pareados com outros estímulos, sejam eles condicionados ou incondicionados. Então, o dinheiro ele é um reforçador condicionado que foi pareado com uma série de coisas. A passagem de avião ela é um reforçador condicionado porque ela foi pareada com o avião, foi pareada com a viagem, às vezes foi pareada com um lugar de destino, se a gente já conhece esse lugar, etc. O logo do McDonald's ele se torna reforçador porque ele foi pareado com hambúrguer, batata frita, milkshake, Coca-Cola, qualquer coisa assim, que são coisas que são reforçadoras para o sujeito. Mas no caso desses reforçadores aqui, ainda tem uma especificidade a mais, mas vamos chegar lá. O estímulo reforçador condicionado generalizado é aquele que foi pareado com mais de um reforçador, seja ele incondicionado ou condicionado, que é o exemplo do dinheiro. O dinheiro é um reforçador condicionado generalizado por definição, porque o dinheiro é pareado na nossa cultura com quase todas as coisas. Ele é pareado com contato humano, ele é pareado com alimento, ele é pareado com transporte, ele é pareado com medicamento, ele é pareado com todas as coisas que possam ser reforçadoras para a gente. Daí ele é um reforçador condicionado generalizado. Mas, por exemplo, a atenção de alguém também pode ser um reforçador condicionado generalizado. Por quê? Porque a atenção de alguém só é reforçadora para a gente porque essa pessoa provavelmente nos reforçou de alguma outra forma. Dominar o outro pode ser um reforçador condicionado generalizado porque a dominação do outro está relacionado com reforçamento por outras coisas, de outras formas. Portanto, todo reforçador que é condicionado a mais de um estímulo é um reforçador condicionado generalizado. Então, o logo do McDonald's e a passagem de avião também são reforçadores condicionados generalizados. Os reforçadores condicionados generalizados, eles independem do estado de privação. Por quê? Uma vez que dinheiro ele é pareado com alimento, com líquido, com medicamento, com contato humano, com transporte, etc., então, eu posso estar privado de qualquer uma, eu posso não estar privado de qualquer uma dessas coisas, ou eu posso não estar privado de nada e dinheiro continua sendo reforçador. Porque passagem de avião foi pareada com uma série de coisas, eu posso não estar privado de nada especificamente, mas ela vai ser reforçadora, porque ela foi pareada com uma série de coisas. Porque a atenção de alguém foi pareada com uma série de reforçadores, eu posso não estar privado necessariamente de atenção para demandar a atenção. Não quer dizer que o estado de privação não vá favorecer também. Obviamente, se eu estou privado de dinheiro, eu vou fazer mais coisas para produzir dinheiro do que se eu não estou privado. Ainda assim, mesmo que eu não esteja privado, eu vou fazer coisas para produzir dinheiro, porque dinheiro é um reforçador condicionado generalizado. E os reforçadores condicionados, sejam eles generalizados ou não, eles dependem da história ontogenética, da história do indivíduo e da história cultural, ou seja, da cultura na qual a gente se insere. Em uma cultura que as trocas não fossem pautadas por dinheiro, o dinheiro não seria um reforçador condicionado.
em uma cultura na qual não existisse, na qual aquele M lá do McDonald's não fosse associado com alimento, provavelmente aquele M lá do McDonald's não seria um reforçador condicionado. Então, envolve essa história do ser individual e envolve essa história da nossa interação com a cultura. Uma outra forma de classificação é em relação à produção das consequências. Então, às vezes, a gente é reforçado por estímulos que são produzidos pela nossa própria resposta. Então, por exemplo, se a gente lê em voz alta e o que reforça a gente, o que mantém a gente sendo reforçado, é o som da nossa própria voz, a gente está sendo reforçado automaticamente, porque a própria resposta produz o estímulo que a reforça. Se a gente está escrevendo e o que nos reforça é a palavra escrita no papel, ou na lousa, ou no quadro, em qualquer lugar, a gente vai dizer que a gente está sendo reforçado automaticamente, porque a nossa própria resposta produz o estímulo no mundo, produz o estímulo que altera essa probabilidade. Se a gente estuda e a gente produz como resultado aprender, aí eu já diria que não é automático, mas é natural ou intrínseco. Então, natural ou intrínseco é aquele reforçador que não depende do planejamento de outra pessoa para ser produzido. Depende eu respondo e a minha resposta é suficiente para produzir aquela alteração no mundo. Então, se eu estudo e tenho como resultado se eu leio um texto e tenho como resultado leitura compreensão do texto, eu estou sendo reforçado intrinsecamente, naturalmente, porque a própria consequência do estudar está mantendo eu estudando. Se é isso que me mantém estudando. E também existem reforçadores que dependem de planejamento de alguém. Quando, além de depender da minha resposta, eu dependo de outros eventos, em geral programados por outra pessoa, o estímulo reforçador é arbitrário, extrínseco ou planejado. Então, se eu estudo para tirar boas notas, para tirar uma estrelinha dourada, eu estudo por reforçamento extrínseco, arbitrário e planejado. Se eu escrevo para produzir elogios, porque na minha história o que me manteve respondendo foram os elogios, eu estou sendo reforçado arbitrariamente, extrinsecamente ou de maneira planejada. Se eu recito um poema para produzir aplausos e não para produzir a minha própria voz ou o próprio poema escutado, eu estou sendo reforçado extrinsecamente, planejadamente, arbitrariamente. Em geral, o ideal é que a gente fosse reforçado sempre por reforçadores naturais ou intrínsecos, ou seja, que sempre coisas que a gente consegue produzir com a nossa resposta fossem o que nos mantém respondendo. Mas, para muitas respostas, é importante que haja reforçadores extrínsecos ou arbitrários que vão instalar essas respostas. Provavelmente, para uma criança, ler de início não é automaticamente e nem naturalmente reforçador. Vai se tornando depois de um tempo, mas começa a ser reforçador porque ela recebe elogio, porque ela recebe aplauso, porque ela recebe nota para isso. Então, às vezes, o reforçamento extrínseco ele pode ser importante, mas corre-se o risco com o reforçamento intrínseco de o sujeito só responder diante de quem é o planejador, de o sujeito ficar mais sob controle do planejador do que sob controle dos eventos que essa resposta efetivamente produz no mundo. E a última classificação que a gente vai ver nessa aula é com base na alteração ambiental produzida. Uma resposta operante, ela pode produzir a apresentação ou a remoção de um estímulo. Quando ela produz a apresentação de um estímulo, a gente fala de reforçamento positivo. Quando ela produz a remoção de um estímulo, a gente fala de reforço negativo. Então, nesse exemplo aqui do ratinho, se o rato pressiona a barra e produz como consequência alimento, ele está adicionando um evento no mundo. Se a gente observa a alteração da frequência dessa resposta, a gente vai dizer que ele está sendo reforçado positivamente, porque ele está aumentando a frequência de resposta pela produção do alimento. Se esse rato está tomando um choque e ele pressiona a barra e interrompe o choque, e a gente observa o aumento da frequência da pressão à barra, a gente vai dizer que essa pressão à barra está sendo mantida por reforçamento negativo, porque ele está removendo estímulos do mundo. Exemplos de reforçamento positivo.
estudar para a prova para obter boa nota, para obter aprovação, para obter elogios ou para obter aprendizagem. Trabalhar para produzir dinheiro, para produzir férias, para produzir o efeito do seu trabalho no mundo. Acenar com o braço no ponto de ônibus para produzir o ônibus parado. Então, todas essas respostas produzem estímulos, acrescentam estímulos ao ambiente. Exemplos de reforçadores negativos. Ligar um ar-condicionado porque está muito quente, então para remover a sensação de calor. Tomar um remédio para remover uma sensação incômoda, uma sensação de dor. Atender o pedido de uma criança para remover o choro da criança são formas de se comportar mantidas por reforçamento negativo, por remoção de coisas. E aí na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nas relações de reforçamento negativo e a gente vai conhecer relações que a gente chama de relações de punição. E aí junto com o reforçamento negativo, a punição vai ser o que vai nos ajudar a entender o que é controle aversivo. Isso a gente vai ver na próxima aula, porque já ficou uma aula bastante comprida, a gente falando de tudo isso que a gente falou hoje, que já é bastante coisa.